Olá, turma, tudo bem com vocês? Professor Jader Lima falando, né? A gente vai ter aqui uma aula sobre, na verdade, a gente vai ter uma revisão, né? Sobre o nosso sistema urinário, ou também chamado de sistema excretor, tá? Ele está lá no teu capítulo 28, é de Biologia 2. Vamos lá? Vem comigo. Gente, quando a gente fala de sistema urinário, eu também posso estar comparando ele, né, o que eu chamo de sistema excretor. Vou pegar aqui minha canetinha, vocês já sabem, eu vou estar sempre grifando, mostrando para vocês, né, o X da questão, os pontos fundamentais de cada slide para você poder associar e conseguir obter os seus resultados aí, tá bom? Então, sistema excretor ou sistema urinário, tá? É ele que é o responsável por eliminar os resíduos do nosso corpo. Resíduos esses provenientes principalmente do metabolismo das proteínas, gente. O metabolismo da proteína, ela produz excretas nitrogenados, como amônia, né, ureia, ácido úrico. Só que para a gente, o mais ideal e o mais importante, digamos assim, o mais legal de ser expelido, de ser excretado, é a ureia, porque ela é menos tóxica, tá? Mas, por exemplo, a amônia é bom para quem está no ambiente aquático. Alguns peixes, né, de água salgada, eles liberam essa amônia porque para ele é muito mais fácil. Vai depender da adaptação de cada ser vivo. No caso da gente, é a ureia. Tá? E o nosso sistema excretor ele é formado por um par dessa estrutura aqui, que é chamada justamente de rim. Né? Parece lá carocinho de feijão, localizado na nossa região, né? Por trás do abdômen, tá? A gente costuma chamar que é próximo aqui dos culotes, tá? E aí ele é formado, né, por unidades básicas, as células chamadas de néfron, que a gente vai ver, tá? Qual a característica geral do meu sistema excretor, tá? Primeiro, como eu falei, esses excretos eles são nitrogenados, nitrogênio na composição, e esse nitrogênio ele vem justamente do metabolismo das proteínas. A característica é a osmorregulação, gente. Olha só, bem retinho, mas só pense. Coordenação motora está ficando boa. Controlando a eliminação de água, controlando a eliminação de sais, tudo isso na urina, tá? Gente, o que é muito importante, os nossos rins, eles mantêm ó, o que nós chamamos de tonicidade do sangue. Que tonicidade é essa? Uma quantidade ideal de água e sais dentro do teu sangue. Tá? Eu não posso nem ter muito e nem posso ter pouco. Eu preciso ter aquele equilíbrio, aquela homeostase. E para isso a gente vai estudar um pouquinho de fisiologia e vamos estudar um pouquinho de sistema endócrino também. A gente vai retornar para alguns hormônios que atuam fazendo essa tonicidade, tá, no meu sangue. Como eu falei, os rins eles são os órgãos responsáveis por filtrar esse sangue. Esse meu sangue ele passa todo dia, toda hora, constantemente para os meus rins, e eles vão retirando o que é de ruim para poder ser excretado, e aquilo que for bom, ele devolve novamente para o sangue, tá? Ele situa-se na parte dorsal do abdômen, como eu falei lá, o culote, né? Logo abaixo do diafragma. O diafragma é justamente o nosso músculo, né, intercostal relacionado com a respiração, tá? Que é exclusivo de mamíferos, e ele está localizado um de cada lado da nossa coluna vertebral. Ele tem uma cápsula fibrosa que vai revestir, que é chamada de córtex, que é a parte mais externa, tá? E tem a parte medula. Gente, toda vida que falar de medula, você vai lembrar de uma coisa que é muito interna, né? Medula óssea, dentro do osso, tá? Então, toda vida que for medula, você vai lembrar da parte mais interna. Olha o glossário aí de biologia. Tá? Apresentam milhões de unidades filtradoras, que são as células que compõem o meu rim, que é justamente o néfron, gente. Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui que eu estou mostrando aqui na seta, gente, ele é um néfron, tá? Aqui, ó, ele tá pegando uma partezinha dos rins, ó, uma partezinha do rim, e tá aumentando bem aqui, tá? Essa estruturazinha aqui que eu estou mostrando para vocês, com essa estrutura aqui, que é o ducto coletor, é um rim, ou é um néfron. Isso aqui, ó, é outro néfron. E por aí vai. São milhões, são milhares dele. E a gente vai estudar cada parte, o que é que acontece, o que é que ele absorve, o que é que ele excreta, qual é a função de cada célulazinha, de cada componente, né, presente nessa célula do néfron. Então, a gente consegue observar aqui a outra estrutura do néfron, tá? A gente
aqui na imagem que esse néfron está todo emaranhado. Olha para cá, ó. Ele está todo emaranhado de vermelho e azul. Esse emaranhado nada mais é do que são as artérias, tá? Onde o sangue ele vai estar circulando, dando informação para o néfron e recebendo essas informações, boas ou ruins. A gente vai entender como isso vai funcionar. Então, cada néfron é uma longa estrutura tubular microscópica, ou seja, se é célula, só vista microscópica, tá? Que possui uma das extremidades uma expansão em forma de taça, tá? Lembra uma taçazinha, ele aqui, né? Ó. E ela é denominada de cápsula glomerular ou chamada de cápsula de Bowman, que foi justamente o cientista que descobriu. A cápsula de Bowman, gente, é essa estrutura bem aqui, ó, essa bolinha bem aqui. A gente vai entender como ela funciona. Que se conecta ao tubo contorcido proximal, tá? Olha aqui, ó, tubo contorcido proximal, é esse aqui de cima. Aí ele desce, tá? E vai se comunicar com a alça néfrica. Olha só. Esse tubo aqui vai se ligar com o tubo contorcido proximal, que é a cápsula de Bowman, depois desce aqui, ó, que é uma alça de Henle, depois sobe. Quando ele sobe, é o tubo contorcido distal. E vai desembocar no final, que é essa partezinha aqui, ó, opa, que é o ducto coletor, tá? A imagem aqui tá melhor, né? A gente observa o que, ó? Toda a estrutura da cápsula de Bowman, que é a partezinha da taça, essa daqui, tá? E aí, ó, ele vem por aqui, que é o túbulo contorcido proximal, desce pela alça néfrico, alça de Henle, sobe pelo tubo contorcido distal e depois desce pelo ducto coletor. O nome já está dizendo, coletor é o final. Então, o primeiro é aqui, que é justamente essa cápsula de Bowman ou cápsula glomerular, tá? O que é que acontece? Existe o que nós chamamos de entrada e saída de sangue dentro desse filtrado, dentro dessa cápsula. Aqui dentro, gente, vai acontecer um filtrado glomerular. Então, vai entrar uma arteríola aqui, que é chamada de aferente, ela é da parte inferior, ó, essa daqui em vermelho, e por cima vai sair uma arteríola eferente. Em vermelho, a gente consegue observar, moçada, que é o fluxo do sangue. O sangue entra e ele também sai. Só que parte desse filtrado glomerular, tá? Ele vai ter que ser enviado para dentro da estrutura do néfron, que é o tubo do contorcido proximal, o distal e o ducto coletor. E parte desse filtrado, ele vai sair pela arteríola aferente e vai aqui ficar enovelando, ó. Vai ficar ao redor do meu néfron. Porque, às vezes, ainda existem excretas nesse filtrado que saiu pela artéria eferente, mas que ele não entrou dentro do néfron. E a gente vai ver como isso acontece. Tá? Primeira coisa, vamos ter que lembrar aqui, estudar um pouquinho a fisiologia dos meus rins, tá? Então, vamos lá. No processo de formação dessa urina que é o excreta, tá? Os néfrons e os ductos coletores, que são aqueles três, túbulo contorcido distal, o proximal e justamente o ducto coletor, eles vão fazer três processos básicos. Ó, moçada, três processos básicos. Filtração glomerular, secreção tubular e reabsorção tubular. Tá? E você precisa entender o que é que ocorre em cada uma dessas, tá? Em cada um desses processos. A filtração glomerular, gente, nada mais é do que passar a água e a maioria do soluto do plasma para a cápsula glomerular. Galera, o que é o soluto? Lembra? Água e açúcar. O açúcar se dissolve na água. A água é o solvente universal. Então, o soluto é a parte sólida. Tá? Então, tudo que for de água e soluto que está no teu plasma, que é a parte líquida do sangue, vai passar para a cápsula glomerular. Já dei o que é a cápsula? Olha aqui a cápsula, ó. É a taça, é a bolinha, cápsula de Bowman. É onde vai acontecer essa filtração do sangue inicial. Depois, gente, Depois, 2, reabsorção tubular. Quando a gente trabalha reabsorção tubular, a gente vai falar de reabsorver a maior parte
de água e de solúteis úteis para o teu organismo. Então, isso vai ocorrer justamente nesse enovelado aqui, ó, em toda essa estrutura de túbulo contorcido proximal, alça néfrica ou alça de Henle e o túbulo contorcido distal, tá? É toda a estrutura do teu néfron. E, por fim, nós temos a secreção, que é a última etapa. Ou seja, se é secreção, eu vou secretar substâncias no filtrado que passa pelos túbulos renais, que é justamente os medicamentos, o excesso de íon, e de substâncias que vão ser úteis ao meu organismo ou não. Ou seja, eu estou falando, né, dessa porçãozinha aqui final, que é a eliminação de excretas ou não, né, que pode ser uma eliminação aí de água, né, de glicose, que vai ser útil para o meu organismo. Uma coisa muito importante, a urina nunca deve conter nada que é bom, tipo proteína, glicose, não pode. Se aparecer isso daí no seu exame de urina, tem algum problema. Não está ocorrendo a reabsorção de forma correta. Tá? Então, vai ao médico, vamos verificar o que é está acontecendo com o teu organismo. Na urina, ele tem que ter justamente água, sais, né, compostos nitrogenados, que é a ureia, somente, nada de substâncias boas, úteis ao meu organismo, tudo bem? Então, observa aqui a imagem. A gente está vendo justamente aqui o néfron. A gente vê a arteríola aferente, que é a arteríola que entra. Ocorre o filtrado glomerular aqui dentro da cápsula de Bowman, ou cápsula renal. Na verdade, essa cápsula renal, justamente com o glomérulo, que é a partezinha interna, forma o meu corpúsculo renal, ou cápsula de Bowman. A arteríola eferente. Gente, olha a diferença, ó, aferente. A letra A vem antes da E. Então, A é a primeira, é a que entra. Eferente, o E vem depois do A. Tá? Então, é aqui, sai. Então, esse filtrado, ele vai percorrer aqui, ó, e vai percorrer parte por aqui. Esse é a filtração glomerular, é a primeira etapa. Segunda etapa, reabsorção de substâncias úteis. O que é que vai acontecer? No meu túbulo contorcido proximal, eu vou ter reabsorção de substâncias úteis ao meu organismo. E vai lá para a arteríola eferente, que está levando aqui o sangue, ó. O que é que está acontecendo aqui? Reabsorção de coisas boas, glicose, água, sais, proteínas, tudo que meu organismo ainda precisa, vitaminas. Descendo, a gente consegue observar o que? A alça néfrica, ou também chamada alça de Henle, tá? Henle. Pense na letra. Alça de Henle. Essa alça de Henle, a gente vai fazer uma... A função dela principal é reabsorver água, que é solvente universal. Sobe e vem para o túbulo contorcido distal. Moçada, quando chega aqui, ó, a reabsorção ativa discreta. Tudo que está ruim aqui em cima, na minha arteríola eferente, ele desce e vem para o meu túbulo contorcido distal. O que ainda tiver de ruim, vem para cá. E depois vai para o ducto coletor. No ducto coletor ainda ocorre reabsorção de água. Então, tem muita reabsorção de água aqui, na alça de Henle, e muita reabsorção de água aqui no meu ducto coletor. Tá? E aí, o que é que acontece? Essa urina formada, ela vai para o uréter. A uretra é um caminho, como se fosse um cano, tá? Uma mangueira que vai levar justamente a urina para a bexiga. Então, do ducto coletor até a bexiga é ureter. Da bexiga para o meio externo, tá? É uretra. A gente vai ver a diferença, ureter e uretra. Tudo bem? Rim, bexiga, ureter é o caminho. Bexiga, meio externo, uretra com A é justamente o caminho. Então, o que é que acontece? Lembra que aqui ocorre o filtrado glomerular, né? Temos a alça descendente, ou chamado de túbulo contorcido proximal, onde vai ter reabsorção de água, reabsorção de glicose, aminoácido, ou seja, tudo aquilo que é bom. Glicose é bom, aminoácido é bom, cálcio é bom, água é bom. Pronto, acontece. Já aqui, ó, é a alça de Henle. O que vai mais ocorrer aqui é reabsorção de água, tá? Tinha bem aqui, assim, água, tá? E também de
NaCl. O que é esse NaCl? Esse NaCl é o cloreto de sódio. Mas acontece que essa alça aqui não é mais a alça N. Essa alça aqui é a alça chamada de ascendente ou túbulo contorcido distal. Tá aqui ele, ó, do túbulo contorcido distal. Então, aqui ocorre justamente a excreção ativa de tudo ainda que está ruim no meu sangue, vem aqui para o túbulo contorcido distal. E, por fim, ó, ele vai subindo, subindo e chega ao meu ducto coletor, onde ocorre ainda a reabsorção de água, tá? E a urina vai sendo enviada para a bexiga. Então, resumindo, filtração glomerular, arterioaferente, arterioeferente, aqui no túbulo contorcido proximal, reabsorção de água, glicose, aminoácido e cálcio, substâncias úteis ao organismo. Na alça de Henle, a gente tem justamente a reabsorção de água. No alça ascendente, ou túbulo contorcido distal, o que está de ruim ainda no teu corpo, né? No caso que ele está falando de cloreto de sódio, ele vai vir justamente para cá para poder ser eliminado, e o ducto coletor, onde há uma reabsorção de água e a excreção, justamente a formação de urina e sendo enviada para a bexiga por meio do ureter. Uma coisa muito importante, anote isso aqui, ó. Reabsorção ativa é a que gasta energia, ATP. Reabsorção passiva não gasta ATP. Tá? Não gasta energia. Então, a reabsorção ativa é aquela onde ocorre o transporte de glicose, aminoácidos e sais. Esses vão estar gastando energia. No caso da reabsorção passiva, é justamente a osmose, ou seja, ocorre por meio de difusão, uma difusão da água, que é a tal da osmose. Isso não gasta de jeito nenhum energia, tá? Na verdade, a gente diz que é uma osmose essa passagem de água.